Olá, sejam todos bem-vindos ao Simpósio de Iniciação Científica da Unifil. Estamos aqui com 2 colegas professores para falar um pouquinho, debater um pouquinho sobre a importância da pesquisa e da extensão na vida da universidade, na vida do estudante, em tempos aí de extensão universitária, da extensão curricular, em tempos que a gente está buscando, né, publicações diferenciadas, metodologias distintas. A pesquisa, a extensão pode contribuir efetivamente para a formação do nosso aluno? Estamos aqui com a professora Carla, com o professor Alex, né, que vão ajudar um pouquinho nessa discussão. Professora Carla, tudo bem? Tudo bom. Tudo jóia? Prazer Professor Alex? Estar aqui com Tudo vocês. bem? Tudo bem, tudo jóia. Certo. Professora Carla, vamos começar com você então. Fala um pouquinho, se apresenta para o nosso público, né, para o pessoal que está aí acompanhando, Tá né, a bom. nossa apresentação aqui. Fala um pouquinho sobre você, né, sua formação e o que você tem feito na área de pesquisa e extensão. Ah, legal. Eu sou formada em arquitetura pela UEL e mestre pela Mackenzie, na área de arquitetura e urbanismo. Sempre minha área de atuação foi na área de patrimônio histórico. Então, desde a graduação, eu comecei a fazer pesquisa nessa área de patrimônio histórico e também atuei em projetos de extensão que atendem a sociedade, como Casa Fácil, que existia naquela época, atendia a Sim, sociedade. verdade. E daí, depois da minha formação, né, do mestrado, eu comecei a lecionar aqui na Unifil desde 2014. A gente está aqui Desde junto. 2014, tá vendo só? Lecionando, isso. Legal. E eu amo pesquisa, né? Eu acho que pesquisa, eu acho que é algo que nos enriquece tanto. E a gente aprender a fazer pesquisa, a gente abre novos horizontes, né? Então, tem várias pesquisas que eu participei no decorrer desse tempo, né? Eu fazia parte do COMPAC, que é o Conselho de Patrimônio Cultural aqui de Londrina. Sim. Então, pelo COMPAC, eu já fiz algumas pesquisas. E projeto de extensão, vamos aqui para o tema, né? Projeto de extensão, projeto de pesquisa. Pela Unifil, hoje em dia, eu estou fazendo um projeto de extensão que chama Projeto Capela, que envolve patrimônio histórico. Então, a gente está fazendo uma pesquisa histórica de um edifício antigo que foi demolido, a fim de retomar ele, né? Depois eu posso até dar mais detalhes sobre esse projeto. E também eu estou atualmente liderando, né, como professor, o projeto de extensão curricular, que chama Cidade e Sociedade, que também traz os nossos alunos da arquitetura mais próximo desse cenário, né, de habitação social, de áreas mais sociais. Então, tem sido bem interessante também. Que legal, professora Carla. Sabe que eu gosto muito da área de patrimônio, né? Já tenho aí também uma pesquisa na área, já conversamos bastante sobre isso, né? Então temos uma afinidade, né? Apesar que eu sou historiador, você está mais na área, né, da arquitetura, mas é uma afinidade bem, bem bacana. Legal, né? Essa experiência que a gente vem adquirindo no decorrer do tempo, né? E vai amadurecendo pesquisa, extensão. E isso você acha que impacta no ensino? Ah, muito, muito. É uma experiência, né? Eu que já tive essa experiência na graduação, com certeza impactou a minha vida, né? Então, você aprender a fazer pesquisa, aprender a ir atrás desses conhecimentos é algo assim que só fazendo, né? Uma experiência que só na prática realmente para você colher esses frutos. Então, é diferente. É diferente quando você começa com essa sementinha desde cedo dentro de você. Você aprende a ir atrás, né? Aprende a buscar, acho que aprende muita coisa, aprende a ir além, né? Tá certo, professor. Já voltamos aí a falar sobre os seus projetos. Vamos falar um pouquinho com o professor Alex, né, professor? Vamos lá, faça uma apresentação do pessoal também, falando um pouquinho sobre a sua formação, experiência. Bom, eu sou formado na área de gestão, administração e também tecnologia, né? Tenho mestrado na área de ensino e tecnologia. Aqui na instituição trabalho com os cursos de graduação, tanto na área de gestão e também com cursos da saúde, voltado ao empreendedorismo, né? E nós temos um projeto de extensão que ele é voltado para a comunidade de idosos, pessoas idosas, né? Com cuidados da saúde, a qualidade de vida. E todos os nossos alunos hoje que fazem parte desse curso de graduação de farmácia, eles estão em campo a partir do primeiro ano já, né? Já no primeiro ano, né? Já no primeiro Olha ano. só, começa ali Legal. no segundo semestre do primeiro ano, eles já começam as atividades. E é um desafio para eles, né? Porque eles acabaram de vir do ensino médio, né? Tiveram algumas experiências já de vida, né? Mas nunca tão próxima quanto eles vão ter na graduação, né? Claro. E depois isso vai se estendendo nos próximos anos até o finalzinho do curso, né? É um projeto que tem dado um resultado muito bacana, né? Tanto para a comunidade externa, sem dúvida que é beneficiada, mas também para os alunos, né? A gente sempre fala que é uma via de mão dupla, né? Todos nós aprendemos, né?
E aqui na instituição também, a gente já trabalhou em outros projetos também de pesquisa, simpósio, né? Na própria administração a gente tinha e tem ainda aqueles eventos que são feitos para os alunos, eles fazem pesquisa para as empresas, né, em pesquisa de campo, inclusive, identificando falhas, realizando diagnóstico, levando metodologias, o conhecimento que eles aprendem na sala de aula, lá na empresa, né, para identificar esses problemas e também trazer soluções ou juntos pesquisarem as melhores soluções, né? Eu acho que isso é um diferencial, né, de quando a gente faz uma pesquisa e realmente aquela pesquisa investigativa, a gente quer identificar problemas, a gente quer ver cenários, a gente quer comparar o que está acontecendo no mercado, o que de repente a gente vê na sala de aula, né, que os professores falam, o que a literatura traz, né? E depois eles vão fazendo, confrontando esses dados aí na prática, né? Então isso tem trazido para a gente um resultado bem bacana, bem interessante, né? E como professor, acho que a gente se orgulha disso, né? Porque você sabe que é daquela forma mesmo e você vai vendo essa construção diariamente, né? Sou suspeita a falar, né? Porque a gente se empolga ali mesmo com o trabalho que é realizado, com o que vai sendo desenvolvido, os resultados que vão sendo alcançados aí durante esse período, né? E é um trabalho que nós já fazíamos, né? O professor sabe que a Unifil ela saiu na vanguarda, creio eu, que muitas outras universidades. Nós não trabalhamos com a extensão só de agora, né, professor? É verdade. Né? Talvez um ou outro curso tenha tido alguma dificuldade, uma adaptação e tal, mas nós temos vários cursos que já praticavam a extensão, mesmo antes de ser uma exigência, né, pelo Ministério da Educação. Então, quando foi implantado, praticamente foi feito o quê? Né? Adequações, né, com carga horária, algumas diretrizes e tal, mas os projetos já vinham acontecendo. Tanto é que não foi difícil, né, fazer essa transição daqueles modelos mais tradicionais que a gente fala de extensão para a extensão curricular, né, porque já era uma prática da instituição, né, já fazia parte da instituição. E uma coisa importante também, professor Alex, só para aproveitar o gancho, é que rapidamente nós iniciamos a oferta da extensão curricular. Nós não esperamos aquele prazo máximo dado para o Ministério da Educação para iniciar a implementação da extensão. Nós começamos antes, logo que saiu a legislação, nós já iniciamos. Isso também nos deu uma oportunidade de amadurecimento. Exatamente. Isso mostra, né, o quão preparado a gente já estava, né, para poder desenvolver, né, as atividades. Né? E para o aluno, o legal de você começar isso no início do ano, né, no começo da graduação ali, é que ele entende realmente que é uma disciplina, que ela tem todo um critério, como as demais, né? Todas as exigências de estudo, de aprendizagem, de avaliação que deve ser feita, né? E você consegue fazer esse trabalho ali com muita atenção, né? Evoluindo a cada etapa, a cada semestre um novo desafio, né? Então, eu imagino que a gente está no caminho certo aí, né? Que bom, professor. Você falou aí, queria só retomar uma fala sua. Você falou do exemplo que você vem trabalhando no curso na área de saúde, e você também falou de um exemplo de uma pesquisa já realizada num curso na área de gestão. Né? São cursos de áreas diferentes que você vem atuando. Mas o que me chamou a atenção na sua fala é justamente a questão de você possibilitar que o aluno ele vá para uma prática, né? Que ele vá até o campo, o mercado, e possa, a partir dali, desenvolver uma reflexão. Você acha que isso pode ser um diferencial para a formação desse aluno? Totalmente, né? Totalmente é um diferencial, porque o que acontece? Alguns cursos, por exemplo, o curso na área de gestão, de administração, contábeis, né? Muitas das vezes eles têm mais aquele conteúdo teórico, aquela coisa que o professor traz ali, por mais que ele vivencie novas metodologias, né? Precisa de uma prática. Sim. Né? Então, ao momento que esse aluno se direciona para uma empresa e ele precisa fazer algum método de observação, né? De acompanhamento, talvez ele vai fazer algum questionário, ele vai fazer alguma entrevista com algum funcionário, mesmo que na observação de um ambiente que ele está fazendo um relatório, né? Ou ele tenha a necessidade de aplicar alguma ferramenta que ele aprendeu durante o curso da graduação ali, ele começa a colocar em prática aquilo que ele discutiu em sala, né? Sim, e ele começa a enxergar que realmente aquilo faz um sentido, né? E reforça o aprendizado, né? A gente fala bastante hoje em aprendizagem significativa, a prática é a aprendizagem significativa, né?
Ele identifica ali, ele faz aquela alusão. Na farmácia, por exemplo, né, eles têm diversas atividades que ele atende à comunidade, mas uma coisa simples, que é, por exemplo, fazer aferição de pressão, né? Quando eles trabalham com o tema de controle de pressão arterial, eles estudam toda a parte teórica, os professores explicam, né, como que é importante ter acompanhamento da saúde, mas quando ele está ali na prática, que ele realmente vai fazer esse procedimento, né, que ele vai encontrar talvez pessoas ali que estão com a pressão alterada, ou está baixa, ou está alta, né, e ele precisa dar uma orientação. Poxa, ele tem que lembrar do conhecimento que ele adquiriu em sala de aula, né? Ele não pode simplesmente chegar ali e ficar perdido, né? Então, nesse momento, tudo que ele aprendeu na teoria, ele se vê no momento que ele consegue colocar em prática. Alinhando aí teoria e prática. Naquilo que você vem desenvolvendo, professora Carla, podemos dizer que segue um caminho semelhante, essa aproximação do aluno ao mercado? Porque quando a gente fala em extensão curricular, muitas vezes a gente imagina uma extensão que não aproxime um aluno tanto da prática profissional dele. Mas a extensão curricular é muito clara, você tem que aproximar da formação do aluno. Você acha que isso vem acontecendo? Você acha que isso é possível? Sim, sim. Nos 2 projetos que eu estou atualmente liderando, né, a gente tem alguns momentos que a gente vê essa aproximação constante. Eu acho que um pouco diferente é que, além de aplicar o conteúdo que eles aprendem, eles têm que aprender, às vezes, a lidar com situações que não são ideais, né? Muitas vezes a gente traz situações práticas para os alunos de salas de aula que são situações mais ideais, né? E daí, quando ele vai para o campo, daí ele tem que buscar outras alternativas conforme, né, os problemas que eles vão encontrando, né? Então, por exemplo, pesquisa de campo, né, no caso lá da habitação social, né, desse bairro mais carente, né? Então, eles estão fazendo toda uma pesquisa relacionada ao desenvolvimento do bairro e depois também vão lá andar nas ruas, ver como é que funciona, né? Para daí depois também gerar, né, uma contrapartida para essa sociedade, para gerar essa qualidade de vida para aquele bairro, né? E o projeto Capela também tem várias instâncias, né? Porque envolve projeto arquitetônico, envolve projeto de maquete, envolve pesquisa patrimonial, envolve você ir atrás de fontes que não existem, né? E daí a gente sabe que tem que buscar em novas fontes e buscar pares, né? Então, eu acho que essa situação também do aluno, às vezes, unir disciplinas, né? Eu acho que o projeto é muito interessante nesse sentido, né? Não é apenas uma disciplina que às vezes ele já aprendeu de um conteúdo, são vários conteúdos que ele precisa ali unir, né? Para poder dar conta de realmente atender o cliente, atender a demanda, né? Gerar soluções onde às vezes surgem imprevistos que ele precisa, né? E essa questão, complementando o que a professora disse, da própria profissão, né? Ou o profissional que ele está buscando se formar, né? A gente observa o seguinte, principalmente hoje nós temos um grupo de alunos cada vez mais jovem ingressando na faculdade, né, na universidade, né? Lá atrás era uma outra realidade. Então hoje a gente recebe aluno com 17, 18 anos, né? Então ele está bem ainda tenro, né? Não só na questão do conhecimento, mas como de uma vivência. E a gente sempre diz o seguinte, na universidade ele vai ter o conhecimento científico, ele vai aprender a técnica, né? Mas quando ele está a campo, ele desenvolve outras habilidades, até a questão do relacionamento interpessoal. Isso, super importante. Muitas das vezes eu já percebi isso, várias vezes, inclusive, ele está ali naquele momento que é dele, é exclusivo dele, né? No caso de uma palestra, no momento que ele está conversando com alguém, ele está apresentando um conteúdo que ele aprendeu, né? Ele vai se ver... Está defendendo uma ideia. Exatamente. Né? Isso aí. Né? Alguém faz uma pergunta, alguém faz um questionamento, né? E ele não vai ter como ficar ali procurando uma resposta, ele tem que saber, né? E geralmente eles já vão preparados para aquilo, né? É um trabalho que a gente fica ali no bastidor, né? Acompanhando e se orgulha de ver a forma como eles realmente desenvolvem. Isso. E junto com essas habilidades, a questão também de trabalhar em grupo, né? Exatamente. Eu acho que é diferente, às vezes, de uma atividade rápida, às vezes, que você faz em sala de aula, né? Quando você tem um projeto de pesquisa de extensão, ele envolve um pouco mais de tempo. Então, esses projetos são muito interessantes também para gerar essa habilidade de conversar em grupo, de saber ter uma escutativa, né? Poder escutar o outro, poder se comunicar. Exatamente. Né? Então, que é uma habilidade muito importante que a gente sabe que vai precisar para ser um bom profissional, Futuro né? profissional, né? Bacana que vocês estão falando muito de elementos que desenvolvem competências e habilidades que o aluno ele precisa desenvolver
E muitas vezes é na extensão, é na pesquisa que isso vai acontecer. E isso também eu acho que fortalece um pouco a ideia de novas metodologias de ensino, né? Quando a gente pensa que cada vez mais está se exigindo um professor que tenham competências diferenciadas também, daquelas competências que até então estavam... era suficiente para o professor, hoje já não é mais, né? A gente tem uma discussão muito grande sobre inteligência artificial, que vem aí entrando dentro das salas de aula, os alunos tendo acesso a uma série de ferramentas, mas talvez trabalhar com projetos a gente consiga alinhar, né, essa oportunidade que ela não tem de ter acesso à tecnologia, mas que a gente possa desenvolver de uma forma coerente dentro do que é planejado. Vocês acham que isso é possível quando eu penso com trabalho em projetos? Eu acho que é muito importante o pensamento crítico, né? Não sei, acho que tem um pouco a ver com isso, tipo, a pessoa aprender a ter um pensamento crítico em relação a como que ela trabalha com as ferramentas que estão vindo, né? Isso mesmo. E também como que ela aprende a ler autores e também, né, gerar esses pensamentos. Então, esse processo de aprendizagem da pessoa, que às vezes não é apenas acreditar no que o professor passou, né? Não é só acreditar naquilo que já veio pronto. É realmente construir esse conhecimento, principalmente dentro de cada também não ser, acreditar né? naquilo que já vem pronto do chat GPT, Exatamente, né? né? Exato, Exatamente. é isso mesmo. Então, saber comparar autores, né? Isso. Pode ter autores com pensamentos diferentes e tudo bem, mas eu preciso saber que existem esses pensamentos, saber de onde eles vêm, né? Então, saber lidar com tudo isso é um processo que, às vezes, o pessoal, quando chega na faculdade, não está tudo preparado, Exatamente. né? Quer vir tudo mastigadinho. E eu acho que os projetos, eles dão essa balançada de fazer que o aluno vire ativo mesmo, autor, né? Não apenas... Na verdade, o que acontece? Nós temos aquele hábito de, às vezes, nos conformar, né? De nos acomodar, né? Então, quando ele está nesse cenário, ele sai daquela visão passiva, né? E ele passa a ser protagonista. Isso né? é importante. Então, ele entra diretamente ali na ação. Bom, agora sou eu que vou ter meus momentos de brilhar aqui. E se eu não souber realmente fazer uma entrega legal, eu vou ser prejudicado. Né? Não é nem por uma questão de nota, não é nada disso. É o meu desempenho mesmo que ficou ruim. Eu enquanto aluno, eu enquanto profissional. Né? Eu vejo isso, por exemplo, sempre falo com eles, né? Trabalhar a questão da comunicação. Né? A comunicação é importantíssima. Se você vai ser um profissional farmacêutico, você vai ter que receber pessoas. Né? Você vai ter que conversar, você vai ter que explicar. Eles sabem, inclusive, né? Que quem faz o medicamento é o farmacêutico. Né? Quem tem conhecimento da parte da farmacologia, de todos os componentes necessários, a química, enfim, os procedimentos necessários para a medicação é ele. Então, não existe profissional melhor para explicar para uma pessoa, para um paciente, né, sobre aquele medicamento, sobre as reações que vai ter, né? E ele aprendeu isso. Né? E agora ele vai chegar o momento de apresentar isso. E já aconteceu com a gente. Quantas vezes, às vezes, um médico, né, não falando mal disso, daquele profissional, não é isso, mas quantas vezes você vê a pessoa mais introspectiva, que tem dificuldade de se comunicar, né? Ele tem um conhecimento, assim, maravilhoso, mas chega na hora de apresentar o que ele sabe, ele tem dificuldade. E eu vejo que isso, é claro, a gente percebe de médio a longo prazo, né? Se você comparar o aluno que começa a extensão lá no início da graduação e o aluno que está terminando, ele dá um show. Você vê a evolução dele, né? Eles percebem isso, eles relatam. Nossa, professor, no começo eu tinha dificuldade, eu achava que era assim, era assado. Nossa, eu morria de vergonha de falar, eu tinha pavor, de repente, de me apresentar para alguém. E eles comparam quanto eles vão evoluindo. Eles evoluem no conhecimento técnico, né? Eles evoluem também dentro daquilo que eles são propostos, ao desafio que ele tem que fazer, e evoluem enquanto pessoa também. Né? Muito bom, né? Isso é interessante. Porque a extensão, já que a gente está focando aqui na extensão agora, ela me parece que ela talvez seja o que possibilita trabalhar mais próximo também com a pesquisa e com o ensino. Né? Porque você vai desenvolver um projeto de extensão, você vai ter que fazer pesquisa. Né? Você vai ter que levantar dados, vai ter que buscar informações, né? E nós estamos falando de metodologia também, né? Da aproximação disso com o aprendizado do aluno. Então, acho que foi muito feliz o que o Ministério da Educação trabalhou ao inserir a extensão curricular, né? A ter essa exigência, porque a extensão curricular, ela já diz, ela é curricular. Ela está no currículo, então ela vai exigir, né, que o aluno ele também desenvolva essas atividades de pesquisa e alinhada ao ensino. Você acha que é isso mesmo, professora Cara? Você concorda com essa reflexão? Eu concordo. Porque senão corre o risco, às vezes, de ficar só em sala de aula e, às vezes, no mundo meio que
sabe, alheio, né, Sim. artificial do que a realidade, né? Então, trazer para o projeto de extensão, para trazer para a realidade, isso é muito rico, né? É muito Tem rico que essa mergulhar no possibilidade conhecimento. de trazer essa relação para o aluno. E obrigar, de certa forma, porque antes era só alguns, né? Aqueles Sim. poucos que querem participar do projeto de extensão, Uhum. antigamente, né? Agora, com o projeto de extensão curricular, todos têm essa oportunidade, né? E daí, claro que vai ter alguns que vão deslanchar e vão amar, né? E outros, às vezes, que não vai ser tanto, às vezes vai ter alguns que vão mergulhar mais em um projeto de extensão ou outro, né? Sim. Mas gerar essa oportunidade deles estarem inseridos em algo que está diretamente com a prática, né, da profissão, com a realidade, eu acho que é muito rico. Isso é bom, Né? né? Legal, né? Aham. Agora tem os desafios, né, professor Alex? Porque, como disse a professora Carla, quando a gente pensava em projetos de extensão, a gente pensava naqueles alunos que eram voluntários, né? Aqueles que Isso. desejavam participar ou que Uhum. tinha aquele perfil extensionista. Hoje é todo mundo, É. né? Aí são outros desafios, não é E isso? eu acho que isso é uma forma também do próprio professor que está ali coordenando esse projeto, os professores que estão envolvidos, já começar a fazer esse trabalho logo no início, né? Eu me lembro que quando a gente começou, vinha aqueles questionamentos, mas por quê? Ah, mas tem mesmo, né? Principalmente como foi um enquadramento, né? Então algumas turmas começaram em outros momentos, né? A gente tinha essa questão. Hoje já não tem mais, né? Hoje, como é uma disciplina, né? Ela está Sim. curricularizada, Uhum. faz parte, ele já entra cursando aquele período da disciplina de extensão, né? Uhum. Como qualquer outra disciplina. Então, ele Uhum. já entende esse processo que ele faz parte, né? E a pesquisa, como o professor citou, né, ela é essencial. Né? Você não vai despreparado para uma atividade, né? Você não Uhum. pode chegar ali baseado só no que você acha, no empirismo, né? Talvez, até porque a experiência mesmo eles ainda não têm, eles estão começando, Sim. né? Não Uhum. posso, eu acho que é assim. Então ele tem que recorrer, né, às literaturas, ele tem que pegar os materiais que ele estudou, né? Ele tem que pegar um autor, confrontar com outro, até porque para ele construir argumentos, né? Disso daí, além da ação prática que ele desenvolve, né, no seu dia a dia, a gente consegue transformar isso em outros projetos, né? Exatamente. Vai criando leques, né, de possibilidades. Então, Uhum. olha que riqueza que é. Um dos nossos esforços tem sido a disseminação, né? A gente está falando muito aqui da produção, né, dos projetos, mas a gente também tem um cuidado com a disseminação. Então, vou pegar essa sua deixa, né, de escrita e fala, né? Sim. Porque a gente busca desenvolver isso nos alunos também, né? Então, quando a gente a gente desenvolve um projeto, a gente espera que isso possa gerar alguma coisa, que gere um artigo, que gere uma Isso. apresentação num evento, como o Uhum. simpósio, Uhum. né, para que o aluno ele possa desenvolver também essas habilidades, né, que eu penso que os projetos eles também trazem isso para como uma vantagem, né, e também como um desafio, volto a dizer, porque também é um desafio a disseminação, também é um desafio a publicação. Nós temos aí nos últimos tempos várias publicações que nós temos na instituição de pesquisa e extensão que vem sendo desenvolvido, né? Queria Uhum. saber um pouquinho da opinião de vocês sobre isso, sobre a importância da disseminação do conhecimento, não só a produção, não só ficar ali na sala de aula, fechou, Uhum. acabou, né? Mas também desse processo de troca e de disseminação. Vamos começar com a professora Carla. Eu acho que é um desafio e é um desafio que está se modificando nesse sentido, né? Hoje em dia a gente fala tanto, nós que somos mais antigas, a gente pensa mais só nos congressos, nos artigos, né? Em algo Exato. em publicação mais oficial. Mas hoje em dia as redes sociais também são, né, instrumentos também de grande divulgação, né? E então a gente tem assim uma série de ações que lá no nosso departamento chegaram a fazer algumas ações assim, sabe? Uhum. Que eu achei muito interessante, que eles criaram de um outro projeto de extensão, os alunos produziram meio que sequências de postagem do Instagram com aquilo que eles produziram, né? Então foi uma forma de postar o que foi produzido e também aproximar o público em geral daquelas informações. Legal. Então, acho que é um desafio, E é legal você mostrar que isso é possível, né? Parece que o mundo acadêmico, o mundo das publicações, né? Parece que é algo tão distante de muitos alunos, né? E não é tão distante assim, né? O projeto de extensão realmente ele abre essa porta, né? É verdade, a gente tem vários exemplos na instituição de projetos que estão utilizando muito bem
né, as redes sociais como forma de disseminação daquilo que tem sido produzido, né? Uhum. E nós devemos ter aí alguns youtubers, alguns influencers, né, professor, entre os nossos alunos, não é? Sim. Essa é uma das ações, inclusive, que a gente está trabalhando também, né? E é engraçado, porque os jovens, a maior parte deles, gostam muito, né? Uhum. E quando eles entram em prática, eles se veem em dificuldade também, né? São dois momentos, né? Eu gosto, mas agora eu que vou fazer. Como que vai ser isso, né? Então, a gente tem essas atividades, esses treinamentos, essas dicas, né? Ele vai usar as redes sociais para divulgar o trabalho que ele está fazendo, né? Vídeos curtos, né? Projetos que eles podem estar inserindo em páginas, até um podcast, né, que a gente pode estar elaborando. Então, existem várias ações que precisam ser feitas, né, que podem ser feitas. Mas, na questão mesmo que nós estávamos dizendo aí, de como fazer a organização, talvez, da pesquisa, integração pesquisa e extensão, né, eu penso que é uma questão realmente de se organizar, né? Então, cada etapa, poxa, eu fiz uma ação, eu fui a campo, eu tive a experiência, eu pesquisei, então eu vou escrever em cima disso daqui. Não vou deixar morrer, né? Não vou deixar morrer, esse porque processo, eu acho que ele vai se identificando, né? Olha que legal, 2 experiências, eu tive a oportunidade de fazer o trabalho a campo, né? Eu pesquisei para isso e agora eu vou criar um artigo, né? Eu vou desenvolver esse material, né? Vou fazer uma publicação disso, né? Então, eu penso que o caminho é esse mesmo, professor. Eu acho também que o aluno ele se sente valorizado, né? Quando ele vê em um e-book ou numa revista o nome dele, né? Eu acho que são coisas que se complementam, eu entendo, né? Essa questão de você disseminar para a comunidade externa, de uma forma geral, mas também para a comunidade acadêmica, né? Exatamente. E vai abrindo portas, né? Como pesquisador, né? Isso daí vai... são caminhos. Claro. Né? Como a professora Carla já falou também, não são todos que vão desenvolver todas as habilidades, né? Alguns vão se sentir mais atraídos por uma área acadêmica, por exemplo, e a oportunidade de estar num projeto desse pode trazê-lo para dentro desse mundo, né? Escrever um artigo, né? Participar de um congresso, de um evento. Então, eu penso que o papel nosso também é oportunizar, né? Então, isso eu acho que a instituição ela está de parabéns, que ela vem oportunizando espaços e momentos para que possamos dialogar e disseminar também o conhecimento. Eu acho que isso é bem importante. E o papel é esse mesmo, né, professor? Até porque muitos desconhecem, é um mundo novo para eles. Sim. Né? A partir do momento que ele está inserido, ele fala, nossa, que bacana isso, não conhecia. Né? Verdade. E ele pode criar gosto, né? Se desenvolver, ou se realmente não for aquilo, ele fez, teve experiência, mas precisa ser trabalhado. Né? Não pode ser de forma alguma deixar passar. É isso aí. Né? Professora Carla, eu estava conversando esses dias com um amigo meu e ele me fez a seguinte pergunta. Nossa, ali a igreja que a gente frequenta, ela é uma igreja histórica, está em Londrina desde o início da cidade. Nós tínhamos que pensar em alguma coisa mais histórica para a igreja, né? Eu falei, então, nós já estamos pensando. Nós temos a professora Carla, lá do curso de arquitetura da Unifil, que vem desenvolvendo uma pesquisa bem legal. Daí ele falou, que legal você está envolvido, professor, você é historiador, você sou, mas quem está fazendo é uma arquiteta. Né? Fala um pouquinho do projeto para gente, por favor. Eu falo sim. O projeto Capela, ele surgiu então com esse sonho, né, de resgatar o primeiro templo da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Londrina, que era um templo de madeira. A primeira datação dele é de 1936. Só para quem está nos assistindo, talvez não saiba, Londrina é de quando? 34, 34, né? E a primeira capela é de 36. E a capela já é em 36, então, bem no comecinho de Londrina. É importante porque muitas vezes quem está nos assistindo aqui não tem essa noção, né? Da proximidade do tempo, do início da cidade com a primeira capela, né? Sim. Desculpa, professor, pode continuar. É uma das primeiras, né? E daí a gente tem uma foto da igreja, a gente tinha 2 fotos, uma de 36 e depois a gente descobriu que a outra é de 40, né? Então a ideia seria pesquisar esse primeiro templo de madeira, pesquisar as características históricas dele e também arquitetônicas, né? Modo de construtivo, questão estéticas também, e daí a partir disso fazer uma maquete física
que vai Nossa, ficar legal. exposta lá no templo, né, da IPB Uhum. Central, e também fazer como se fosse uma réplica, mas em uma menor escala, que vai virar um museu que vai contar a história da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Que Londrina. legal, legal. Então é um É, projeto bem gostoso, assim, está sendo bem Uhum. rico. Como qualquer projeto de patrimônio tem os desafios, mas também tem as vantagens quando a gente descobre, né, algumas exato. coisas que ninguém imaginava da história e do próprio templo, né? Então eu falo que os edifícios eles contam histórias, né? Então a gente que é dessa área mais de patrimônio, no caso da arquitetura, então cada detalhe dele, né? Desde a proporção até os materiais, até se está elevado do solo, grudado do solo, ele conta, né, sobre a modo de viver da época. Exato. Então é muito interessante resgatar esse testemunho físico, né, Que legal. de uma época. Então a gente está nesse processo agora desenvolvendo a maquete e o projeto. Eu acho que é bem legal esse exemplo, né? E é legal porque a gente tem exemplo da área de saúde, da área de gestão, né? A gente está falando de arquitetura, porque nós podemos demonstrar claramente, né, como que o trabalho ele vai envolver pesquisa, vai atender uma demanda da comunidade, nós estamos falando de memória, de identidade, de uma localidade, da história de uma cidade, então nós estamos chegando à comunidade, e o aluno que está envolvido tem que mobilizar os conhecimentos dele, então Sim. não é uma disciplina, não é um professor, não é um conteúdo, mas vai ter que mobilizar os conhecimentos dele para poder chegar no resultado. Então, trabalhar com projetos, eu acho que é muito isso, né? Você possibilitar que o aluno possa refletir sobre a sua aprendizagem. Nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, né? Então, eu gostaria que vocês pudessem dar uma última palavra, até de repente refletindo sobre isso que a gente acabou de falar, começando pelo professor Alex. Então, nós falamos bastante aqui, né, nessa questão da extensão da possibilidade do aluno vivenciar a prática, né, de estar ali envolvido além da sala de aula com o que ele já adquiriu. Eu imagino e acredito muito nisso, que é a oportunidade que ele tem, a extensão curricular, ela trouxe essa vivência, trouxe essa possibilidade, né? Ele é um trabalho que instiga o professor também a sempre estar buscando coisas diferentes, né? Sim. Eu fiz uma ação, deu certo, então eu vou fazer outra ação que possa melhorar, que possa integrar com aquilo, né? Mas eu também não quero fazer a mesma ação de novo, né? O que eu posso fazer no próximo período, né? A gente tem essa possibilidade, né, professor? Isso. Cada ano, a cada semestre, você vai revisando as parcerias que você vai estabelecendo, né? Você começa a se autoavaliar o que deu certo e o que não deu, né? E a gente começa a desenvolver também novas habilidades, né? Eu me recordo quando a gente fez aquele trabalho que foi desenvolvimento de todos os projetos, né? Que foi trazido como uma proposta, apresentação do que a gente estava fazendo. Só aí que a gente começa a refletir o quanto a gente já fez. Exatamente, isso né? mesmo. Há pouco tempo atrás, a gente estava discutindo como seria isso, a implantação da curricularização. De repente, a gente se viu trabalhando e trabalhando muito, né? Trazendo muita coisa bacana, né? E aí você começa a pensar, e para o próximo ano? Olha, dá para fazer isso, isso e aquilo. Então, assim como o aluno ele precisa fazer essa busca aí, interdisciplinar, pensando, trabalhando com projeto, nós também, como professores, também precisamos, temos nossos desafios, né? E essa inquietação, acho que ela tem tudo a ver com o resultado que a gente busca. Você sabe, né, professor Alex, que é o desafio da formação, né? Isso é uma preocupação que nós temos aqui, de podermos formar, né, continuadamente, né, de uma formação continuada, o nosso corpo docente. Então, esses eventos, essas práticas, essas trocas de experiência, tem muito a ver com isso, né? Para a gente poder refletir sobre o que nós estamos fazendo. Quando a gente expõe, a gente está refletindo, a gente está sistematizando e estamos aprendendo com os nossos colegas, né? Então, é um desafio que eu penso que todos que estão trabalhando com extensão curricular têm que enfrentar, né? A gente tem que trabalhar com a formação e com a reflexão sobre aquilo que nós estamos fazendo. Muito obrigado, professor Alex, pela sua contribuição. Professora Carla. Eu gostaria de só, assim, acho que as 3 principais contribuições que a gente fala, assim, de projetos de pesquisa, participar de projetos de extensão, né? Então, essa relação com a realidade, né? Igual o professor Alex comentou bastante. E eu achei muito interessante o que você falou, porque eu acho que vira uma paixão,
né? Sim. Então, acho que a gente que trabalha com pesquisa, projeto de extensão, Envolvimento. até o envolvimento é maior mesmo, que vira uma paixão, acho que por estar sabe, com a realidade, né? Então, acho que tem um efeito mais forte, a gente passa para os alunos também isso. E as outras duas coisas que eu queria comentar, que a gente conversou um pouco, a questão do pensamento crítico, né? Eu acho que é uma possibilidade do aluno aprender a pesquisar e gerar conhecimento, né, de uma forma autônoma, virar protagonista, né, então esse processo para o aluno e também de relações interpessoais, né, dessas habilidades de comunicação, de resiliência, da escuta, de trabalhar em grupo, né, são também momentos onde o aluno também pode adquirir mais essas habilidades. Perfeito, professora, eu acho que essa questão do protagonismo é fundamental, né, quando a gente fala, é até importante. Quando a gente fala de pensamento crítico, de formação crítica, é disso que a gente está falando, né? É o aluno assumir as rédeas e ele ser protagonista daquilo que ele está fazendo, das suas ações, né? Ele estar à frente, ele conseguir intervir de alguma forma, né, no meio em que ele está inserido. Eu acho que a pesquisa e a extensão, ele traz isso, né, como possibilidade. Então, é uma reflexão muito importante para deixar para os nossos, né, quem está aí acompanhando, quem está assistindo a nossa transmissão, possa refletir um pouquinho sobre isso também. Obrigado também, professora Carla, pela sua disponibilidade de estar conosco. E obrigado, né, a você que está aqui nos acompanhando, né, que tirou esse tempo para nos ouvir um pouquinho das nossas reflexões em relação à pesquisa, em relação à extensão, um pouquinho da nossa prática, né, aquilo que nós estamos fazendo na Unifil, né, no Centro Universitário de Filadélfia, trabalhos com projetos de extensão, trabalhos com iniciação à pesquisa, disseminação de resultados, simpósios, nós temos editora, temos revista, né, todo um esforço para garantir aí ao nosso aluno, aos nossos professores, a qualidade nos projetos que estão sendo desenvolvidos. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima oportunidade.